Propósito e vocação não são a mesma coisa, e entender isso muda tudo. Existe um momento que quase toda mulher que empreende reconhece. Domingo à noite, ou uma terça qualquer depois de uma reunião que se arrastou, ou depois de entregar um projeto grande, assim aquele que dá trabalho, que finalmente é entregue. Aí você percebe que o trabalho está feito, que o cliente elogiou, o número fechou, e mesmo assim, quase de fininho, aparece uma pergunta que muitas vezes a gente preferia não ouvir. Será que é isso mesmo? Pois é, essa pergunta costuma ser lida como crise, mas eu proponho que você leia ela como outra coisa, como informação. Mais de 20 anos de estrada me ajudaram a entender um padrão de confusão que ele se repete. Nós misturamos muito o conceito de propósito com vocação. A gente trata os dois como sinônimos, sabe? Só que é aí que muita jornada empreendedora pode começar a ficar torta. Propósito e vocação são coisas distintas, são coisas complementares, mas são distintas. E aqui vai uma definição para te ajudar a pensar. Propósito é o amor que você coloca no que você escolhe fazer. Vocação é usar as suas melhores habilidades para fazer isso com excelência. Percebe como isso são coisas diferentes? Uma coisa é o que você escolhe fazer, que você vê significado, que você decide que aquilo é uma causa para você. E isso não precisa ser uma causa nobre, pode ser uma causa qualquer. A menina que trabalhava comigo mesmo, ela adorava organizar roupa e ver aquilo tudo organizado, aquilo era uma causa para ela ir embora feliz quando ela conseguia fazer isso. Então a gente tem que desmistificar isso. Então propósito é aquilo que você bate no seu coração de fazer, sabe? É aquilo que te encanta. E a vocação é meio que o seu talento, as suas melhores habilidades reunidas para fazer aquilo com excelência. Então é muito importante esse conceito. E você percebe como isso é diferente? Cada coisa é uma coisa? O propósito, ele é sentido, ou seja, aquela convicção silenciosa lá no peito de que aquilo importa e do porquê você quer fazer o que você quer fazer. Já a vocação é competência, é dom, é talento, é aquilo que você nasce com mais facilidade. É o conjunto de talentos e repertórios que permite que você entregue aquilo que você está se propondo de um jeito que talvez outras pessoas não fizessem tão bem quanto você, daquela sua forma única. Isso é vocação. Dá para ter um sem o outro? Dá, com certeza. Só que aí pode morar um problema. Então, vamos trazer isso para a realidade. Existe aquela mulher que tem propósito sem vocação alinhada. Ela ama profundamente a causa, ela vibra naquilo que faz, aquilo encanta ela. E ela tá o coração dela no lugar certo. Só que ela escolheu um modo de fazer aquilo que talvez não seja algo que ela é boa. Então ela tem que trabalhar o dobro, ela tem que se esforçar muito, ela talvez trabalhe o dobro para entregar a metade de outra pessoa que teria o talento para fazer aquilo, a vocação. Então a pessoa que está nessa situação de amar o que faz, mas o modo como ela faz não representa ela, normalmente ela fica sempre cansada. Muitas vezes ela fica se culpando por não ser tão boa quanto outras pessoas, ou tão boa quanto ela gostaria naquilo que ela faz. E isso é um sintoma claro de desencaixe. Isso é desencaixe total. Também existe, do outro lado, aquela mulher que tem vocação, mas não tem propósito alinhado. E essa, gente, infelizmente, talvez seja a situação mais comum que a gente vê no dia a dia. É aquela pessoa brilhante, que todos dizem que é boa demais naquilo que faz. E talvez seja mesmo, né? Porque executa com excelência, entrega números, constrói carreira, tem sucesso, esse sucesso profissional padrão, né, que as pessoas reconhecem como sucesso. Ela constrói uma carreira, mas por dentro ela tem aquela pergunta de domingo à noite, sabe? Aquela que a gente não falou no início e que não passa. Será que é só isso mesmo? Essa é a pergunta. Será que é só isso mesmo? Nesse caso, a habilidade está lá, afiadíssima, servindo, só que servindo a alguma coisa que não move a alma dela. E aí a vocação sem propósito, gente, você fazer muito tempo aquilo que você não vê propósito, pode te adoecer. Às vezes adoece rápido, às vezes adoece em câmera lenta.
E adoecer não é só sintomas físicos, adoecer também tem sintomas emocionais, a pessoa viver estressada, viver cansada, brigar com outras pessoas, ter pouca tolerância, isso tudo não é normal, é um tipo de adoecimento, né. E obviamente se você fica muito tempo ali, oprimida naquilo que você está fazendo, e eu estou falando oprimida por você mesmo, porque é uma decisão diária continuar fazendo o que você está fazendo, possivelmente você pode ter, o que a gente chama de somatização, né, que é trazer para o corpo as coisas que estão lá dentro. Eu já passei por isso, eu sei muito bem o que é, posso contar essa história em algum momento, de ficar doente mesmo, e aí precisei fazer uma grande mudança profissional para sair daquela situação. E qual seria a situação ideal? A situação ideal é o alinhamento. O alinhamento acontece quando o amor pelo que você faz se encaixa, se encontra com aquela habilidade de fazer com excelência. E esse encontro é o lugar mais fértil, mais firme, onde você pode construir um negócio para você que vai durar, que vai te preencher, que você pode construir uma carreira que te sustente internamente. E ali, por causa disso, uma vida também cheia de sentido. É tão bom, né, ir dormir com a sensação de sentido. Poxa, eu estou fazendo algo que realmente faz sentido para mim e que eu faço até com uma certa facilidade. Eu faço de uma forma única. E aqui eu preciso ser honesta sobre uma coisa que a gente fala pouco entre nós mulheres. Esse alinhamento dá trabalho, sim. É difícil, não é fácil. Porque nós fomos ensinadas a desconfiar do nosso amor por alguma coisa. Então, quando a gente gosta muito de uma coisa e aquilo às vezes é fácil, quando esse alinhamento acontece, da gente gostar e de ser fácil, aí a gente pensa, ah, isso é só um hobby, isso não vai dar dinheiro, isso aqui é muito pequeno, né? A gente minimiza as nossas habilidades, a gente fala pra gente, poxa, qualquer um pode fazer o que eu faço, isso não tem nada demais. Eu tenho certeza que você já falou isso pra você. Essas duas vozes conspiram muito para manter a gente no desencaixe, porque às vezes o mundo externo costuma valorizar aquilo que é mais difícil, aquilo que dói mais, sem dor, sem ganho, todo mundo já viu essa frase, né? Ela se encaixa em alguns casos, claro, mas quando você vai escolher a sua vida, a sua carreira, você tem que pensar muito bem nisso. Então o trabalho de empreender com sentido começa muito antes de você fazer um plano de negócio. Ele começa com duas perguntas simples. E aqui está a chave, essas duas perguntas precisam ser feitas com total honestidade. A primeira pergunta é, o que eu faria todo dia, repetidamente ali, e mesmo que eu não recebesse nada por isso, tem alguma coisa que você gosta de fazer de forma recorrente que não tem a ver com dinheiro? Tem, assim, vamos supor, se você não precisasse de dinheiro para sobreviver, o que você faria? Em que você se expressaria? Vamos nem usar esse termo trabalhar não, porque esse é um termo também que ele ficou deturpado com o tempo, mas o que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro? Essa pergunta mapeia o amor, né? Ela vai te atrair quando... O que te atrai quando ninguém está olhando? Qual é o tema que você sempre está voltando quando você tem um tempo livre? Esse aí é uma indicação do seu propósito, sabe? Daquilo que tem significado para você, daquilo que toca o seu coração. A segunda pergunta é, o que eu faço de um jeito que outras pessoas não fazem? Qual é o meu toque especial naquilo? Qual é o meu tempero? Quais são as minhas habilidades que, unidas àquela coisa que eu faço, se tornaria algo único? Essa já mapeia, de fato, a sua vocação, né? A sua habilidade que tem a ver com seus dons e talentos naturais. Não é sobre ser a melhor pessoa do mundo, viu, pessoal? Mas é sobre reconhecer essa combinação específica de repertório, experiência, talento, aquilo que você foi se tornando ao longo da vida, e muito disso que já nasceu com você, que você pode chamar de sua assinatura. Isso realmente, como eu já falei, não é fácil de se reconhecer, é difícil, é treinamento, é pergunta a todo dia. Então, quando essas duas respostas se encontram, ali tem negócio, ali tem uma carreira de propósito, uma carreira significativa, e ali tem sentido de vida, ali tem aquele que vai fazer te acordar todo dia com aquela alegria de sair para trabalhar, sabe como? Seja no seu negócio, seja no seu emprego, seja em qualquer lugar. E quando essas respostas não se encontram, quando elas não se encaixam, ainda dá para construir algo, claro, às vezes você não encontrou ainda o seu borogodó, que eu falo, eu costumo chamar isso de borogodó, às vezes você não encontrou ainda o seu borogodó, mas possivelmente naquele momento, sem esse alinhamento, você não vai construir alguma coisa que você vai conseguir ficar por muito tempo,
Por isso que às vezes a gente fica desesperado, por exemplo, para trocar de trabalho. O problema não é o trabalho, o problema é o alinhamento que nós não estamos alcançando com trabalho e nossa vocação, né? É normal nós estarmos num trabalho por questões de sobrevivência, isso é normal. Mas é sempre importante, em segundo plano, nós procurarmos aquilo que é a nossa combinação perfeita, que é a combinação de propósito, ou seja, o que eu gosto de fazer, com o que eu sei fazer, com o que eu tenho para oferecer, com o meu ferramental. Então, se você está começando agora, ou se está recomeçando alguma coisa, ou se está em transição, se está pensando em mudar de carreira ou de vida, ou se você está mesmo naquele lugar estranho, assim, que você não sabe se você continua onde está, né? Antes da próxima planilha, antes do próximo curso, antes da próxima ideia nova, se dê o presente de fazer essas duas perguntas. Antes de decidir, pergunte para você primeiro, pergunte para o seu interior. E aqui tem muito a ver com autoconhecimento, que é o que eu falo muito, que você, a primeira parte do autoconhecimento é a autoobservação, você tem que aprender a se ouvir e se olhar, né? Senão não vai ter autoconhecimento. A resposta nunca vai vir de fora. Então, presenteie-se com essas duas perguntas. E uma coisa que eu posso dizer, de cadeira, de coração, a resposta vai estar ali, dentro de você. Na verdade, sempre esteve. Você só precisa de silêncio suficiente para conseguir ouvir.